O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez quero cumprimentar vocês que estão aqui nesta casa de clemência e bondade, com renovado carinho e apreço por cada um de vocês. Uma saudação especial não somente àqueles que nos acompanham neste momento pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube, mas aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos permite evangelizar e fazer com que a força da fé chegue agora a muitos corações. Na certeza de que as nossas orações hoje sobem a Deus com um clamor especial pelo povo mineiro, de modo muito particular pelas vítimas das chuvas e das enchentes. Tantas pessoas que estão desabrigadas, mais de 13 mil mineiros que perderam tudo nestas chuvas, pedindo a Deus que toque o nosso coração de cristãos, para que no pouco que nós temos nós possamos colocar a serviço deles para ajudarem a estas pessoas a reconstruírem suas vidas, suas casas e não desistirem da vida. A liturgia de hoje me fez lembrar de um refrão meditativo, vou até pedir ajuda ao André, acho que um Mi maior vai dar certo, porque é mais ou menos isso que permeia toda esta liturgia da primeira quarta-feira da Semana Comum. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Porque Deus nos chama a todo momento da nossa vida. O nosso grande desafio é responder a este chamado. O primeiro grande chamado que Deus nos fez e continua nos fazendo é o chamado à vida. E pode parecer para nós algo tão banal, porque às vezes nós vivemos uma vida de maneira tão superficial, com pouca intensidade, e nos esquecemos que esta vida é um dom de Deus. Ninguém escolhe nascer, ninguém escolhe viver neste mundo num determinado tempo. É dom de Deus, é uma vocação, é um chamado. Agora, às vezes acontece que, como Samuel, nós não conhecemos a voz do Senhor. E aí a nossa vida vai perdendo sentido, sabor,
existência. Nós acabamos nos perdendo porque o Senhor está nos chamando, mas a gente não entende muito bem quem é que está chamando. É o drama que o profeta Samuel viveu na primeira leitura que escutamos. Samuel, uma criança aqui apresentada. E o livro de Samuel começa com uma afirmação muito interessante. Naquele tempo a palavra do Senhor era rara. Se nós formos olhar com sinceridade, meus irmãos, em nenhum outro tempo da história da humanidade, nunca se teve tamanha facilidade para ter acesso à Sagrada Escritura. Contraditoriamente, num tempo onde o acesso à Sagrada Escritura é tão grande, onde hoje nem mais precisa se investir dinheiro para ter o texto bíblico, basta ter acesso à internet que qualquer pessoa consegue ler, manusear a Sagrada Escritura. No entanto, neste tempo nosso hoje, a palavra de Deus continua rara. Por quê? Porque Deus emudeceu-se? Não. Porque nós não conseguimos mais escutar o Senhor. É muita coisa para preencher o nosso tempo. Temos muitos afazeres a dar conta. Temos pessoas muito mais importantes do que o Senhor no centro do nosso coração. E por isso o Senhor que continua nos chamando passa despercebido por mim e por muitos de nós. Como Samuel, quando o Senhor nos chama, a gente vai no primeiro momento naquilo que é o mais óbvio. Verificar quem é que está me chamando. E aí corre-se o risco de, como Agostinho, na busca de responder este chamado, acabar nos perdendo ainda mais. Porque não vamos direto ao Senhor, mas nós vamos nas pessoas que podem nos dar segurança, vamos nos prazeres imediatos, vamos numa busca de ganância, de poder, e acabamos não ouvindo o Senhor. Mas o mais bonito é que Deus é insistente, Ele não desiste de nós. Ele continua nos chamando como chamou Samuel, Samuel. Aqui desponta uma figura importantíssima no processo de revelação a Samuel, que é a figura do profeta Eli. Eli conhecia quem era o Senhor. E aí Eli, discernindo os acontecimentos na vida de Samuel, falou algo para ele muito sábio. Disse: se esta voz te chamar de novo, responda: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E aí sim, Samuel entendeu quem o chamava. Cresceu em santidade, porque o coração dele vislumbrou o sentido da sua vida, que era a voz que o chamava, que é o Senhor que o interpelava. Todos nós, meus irmãos e irmãs, buscamos ardentemente esta resposta. Buscamos ardentemente ouvir esta voz que nos chama e que nos chama para mais perto dele. No entanto, o segredo para ouvi-la é cultivar espaço no nosso coração para que Deus possa falar. É isso que o Evangelho nos apresenta hoje. Jesus era uma pessoa um tanto, vamos dizer assim, atarefada, né? Olha o tanto de coisa que ele fez num dia. Curou a sogra de Pedro, jantou com ele, depois almoçou com ele, depois no fim da tarde começou a aparecer doente, possuído pelo demônio, um monte de gente na porta, e ele curou a todos, não rejeitou ninguém. A gente tem uma tendência a ficar simplesmente no Jesus fazedor de coisas, né? No Jesus operador. No entanto, Marcos, numa sobriedade, apresenta de onde vinha a força de Jesus. Vinha do momento em que ele cultivava silêncio para ouvir a voz de Deus. Padre, mas ele é Deus. Sim, ele e o Pai são um. Mas sendo Deus, Jesus assumiu em tudo aquilo que nós, humanos, temos de nosso. Ele assumiu a nossa condição humana. E na sua humanidade, Jesus nos ensina o valor da oração. Depois de um dia intenso de trabalho,
depois de um dia exaustivo, porque quem de nós já não teve essa experiência de dar atenção, de dar carinho, de dar afeto para os outros? Digo de mim mesmo. Esses dias minha tia passou mal, foi submetida a uma cirurgia de urgência e estou revezando com minha mãe no hospital. Então vim do hospital direto para cá. O corpo cansa de passar uma noite inteira em claro, tendo que ficar dando atenção, não por obrigação, por amor, porque exige de nós. E aí a primeira coisa que a gente quer saber é justamente de largar tudo de lado, procurar uma boa cama, deitar e descansar. Jesus nos ensina algo completamente contraditório para a razão humana: o descanso da oração. Antes de Jesus descansar, ele subiu ao monte para orar, para ouvir a voz de Deus, para afinar, como que um instrumento é afinado, o coração dele com o coração do Pai. Por isso Jesus tinha força. Não se fala que Jesus sequer descansou, mas ao terminar a oração, todo mundo procurando Jesus, Jesus fala: vamos, foi para isso que eu vim. A gente só vai entender, meus irmãos, o para quê da nossa existência, se nós começarmos a ouvir a voz de Deus. E não se escuta a voz de Deus no meio do turbilhão. Não se escuta a voz de Deus fazendo coisas até mesmo em favor de Deus. Se escuta a voz de Deus tendo tempo para estar a sós com Ele na oração. Se quisermos entender o chamado nosso, nós precisamos começar agora a ter tempo para orar. A ter tempo onde seja só eu e o Senhor, só você e o Senhor e mais ninguém. Tempo para rasgar o coração e expor as feridas, expor o cansaço, expor os medos e deixar-se revigorar pela força do amor de um Deus que continua chamando cada um de nós pelo nome para continuar esta missão que Jesus veio inaugurar, a missão de comunicar a copiosa redenção, a missão de alcançar o céu, a missão de ser amigo de verdade desse Deus que nos chama. Samuel precisou aprender a ouvir a voz de Deus. Que aqueles que já conseguem uma vida de oração se disponham a ser mestres daqueles que estão às apalpadelas buscando o sentido para a própria existência. E que nós todos possamos hoje ouvir a voz deste Senhor que nos chama, porque somos ovelhas dele e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Que nós possamos gostar, cultivar um gosto profundo de estar na presença dele, para que nós possamos dizer com prontidão: eis-me aqui, estou pronto, Senhor, para fazer a vossa vontade na minha vida, na sociedade, aonde quer que o Senhor me peça que eu vá. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, oh, oh. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, oh, oh. Chamaste-me, aqui estou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, irmãos e irmãs, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor que nos chama os nossos pedidos.